Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo a Tito. Tito capítulo 1. A igreja brasileira tem assumido uma postura de repensar algumas coisas, de andar na ordem, não só na organização, mas na ordem de Deus. E andar na ordem é priorizar o que precisa ser priorizado, porque às vezes eu penso que a ordem de Deus vai se encaixar na minha organização, e não vai. A minha organização, ela tem que trabalhar para servir as ordens de Deus. Amém? É como o cérebro dentro do crânio. O crânio, ele trabalha para proteger o cérebro, não para escravizar o cérebro. O crânio não pode impedir o cérebro de ser cérebro. Deus pegou os dois órgãos principais do corpo, o cérebro e o coração, e estruturou numa estrutura óssea. O crânio, o cérebro está dentro do crânio, e o coração está dentro das suas costelas, protegido. Por quê? Porque os órgãos, eles precisam estar protegidos. A organização que Deus te deu, a instituição, a igreja, ela tem que servir a essência, não a essência servir a organização. Amém, gente? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Depois fecha essa porta aqui para mim, ó. Mantém ela fechada para mim. Ficar abrindo e fechando faz muito barulho. Então a igreja tem assumido uma postura de repensar algumas coisas, e isso é bom, isso é saudável. A gente está sentando na mesa com os diferentes, amém? É ou não é? Quem tem sentado na mesa com pessoas diferentes, assim, quase desequilibradas, não. Que pensam diferente da gente, é ou não é? Não cresce, você não desenvolve mais. É ou não é? Quantos aqui têm pensado até teologicamente, escatologicamente? Tem coisa que você olhava escatologicamente, estava tudo organizado dentro de você. Aí você lê um texto, alguém passou na sua vida e fez uma bagunça, e você diz: meu Deus, e agora? Agora vocês não sabem se o céu é lá em cima, se o céu é aqui dentro, se você vai daqui a 30 anos, se você vai daqui a 20, isso que ninguém sabe mesmo. Mas se você vai morar lá de uma vez, ou se lá vai vir para cá, ou se daqui vai para lá, virou, é ou não é? Hein? Não tenha medo do novo. Todos os homens, quando a Bíblia diz assim, ó, os dias de João Batista, os dias de Davi, os dias de Abraão, foram homens que marcaram os seus dias, porque eles levaram aquela geração a pensar coisas que eles nunca tinham entrado. João Batista, ele é filho de sacerdote, ele se desvincula de um modelo sacerdotal e estabelece o modelo sacerdotal no deserto. Davi traz a arca para Jerusalém e não coloca em Gibeon, no tabernáculo. O tabernáculo ainda existe. Ele estabelece um novo modelo de adoração, e dali ele parte, as pessoas começam a adorar de um novo jeito. Amém? Jesus, ele vem dizer que Deus é Pai. Todo mundo diz que está endemoniado, porque isso aqui está amarrado, não existe. Porque a gente tem dificuldade de lidar com o novo, e quando a gente não entende o novo, a gente tem uma atitude de faraônica, de matar o que está nascendo por não entender o que está nascendo. Isso é perigoso. A nossa atitude pode ser faraônica, e quando o que está nascendo é de Deus, e a gente não tem essa noção que é de Deus. Amém? Então não tenha medo do novo, amém? Amém? A minha organização, ela tem que contribuir com a ordem de Deus, senão eu não vou conseguir sobreviver a esses dias. Por quê? Porque eu tenho tudo organizado. Então eu ouso a dizer que a ordem de Deus para esses dias vai desorganizar algumas coisas que você pensa estar organizada, e vai organizar algumas coisas que você pensa estar desorganizada. Deus vai causar aquilo que Hebreus fala no capítulo 12, versículo 26 em diante. Ele vai abalar o abalável para que o inabalável permaneça. Ele vai estar sempre abalando. Deus é um Deus de desafiador. Deus está provocando a gente, irmão. Você não está entendendo? Deus está te provocando. Deus é provocador, Ele provoca. Aí você vê o Brasil viver um caos, você vê as nações viver um caos, você fica, o mundo está perdido, Jesus tem que vir logo tirar a igreja daqui. Você acha que Deus vai tirar a igreja num momento tão especial?
Que a igreja pode ser igreja no meio do caos, hein? É ou não é? O pastor está orando por avivamento. Eu vou ser sincero para você, eu não estou orando por avivamento, eu estou vivendo um avivamento dentro do meu ser, dentro da minha casa. Não aparece, mas eu estou vivendo. Porque se você for orar por avivamento, a primeira coisa que você tem que entender é que todo avivamento, ele nasceu de uma igreja doente, ele nasceu de uma geração doente, de uma geração fraca, de uma geração apostata. Então Deus levantou um remanescente para trazer um avivamento. Então, essa é a primeira noção que nós temos que ter. O ambiente que nós estamos orando pelo avivamento, o ambiente é esse, de caos. Deus provoca. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, ele diz o que? Versículo 13, ele diz: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, quando eu enviar os gafanhotos para que consumam o produto da terra. Deus está dizendo, não é o diabo que vai fazer isso, não, sou eu. E ele disse: quando eu enviar peste no meio do meu povo. Versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, e desde agora toda oração que se fizer nesse lugar, eu vou ouvir. Deus está dizendo, sabe o que Deus está dizendo? Numa linguagem Luiz Herminiana, Ele está dizendo o seguinte: eu vou provocar vocês, estão muito folgados, eu vou provocar um caos no vosso meio, para vocês despertarem e para me buscar. Eu tenho que provocar vocês, eu vou causar uma inércia, eu vou causar um problema no vosso meio. Peste, falta de colheita, problema financeiro, dificuldade. Que isso? É um Satanás? Não, eu quero dizer para você que o diabo, ele foi vencido na cruz. Amém? Você não vence Satanás sem a cruz. Então todo crente que não consegue viver na cruz, ele não vai conseguir vencer as oposições. Então Deus está provocando a gente, irmão. Então não pense que esses dias são dias de caos, são dias de provocação divina. E eu quero falar sobre Tito, porque só um verdadeiro filho pode trazer em ordem a todas as coisas. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e pleno conhecimento da verdade que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aleluia, 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 aleluia. Aí ele começa a dar a lista aqui do presbítero: aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não passam a ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o presbítero ou o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível. O que é irascível? É irado, né? Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Deve reter a firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos insubordinados, faladores, vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhe a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Uau, 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 uau.
Agora, só um verdadeiro filho pode trazer isso à luz. Ele diz: por essa razão eu te deixei em Creta. E se você ler aqui no versículo 12, ele diz que os cretenses eram mentirosos. A maior ilha da Grécia, Creta, que tinha um Deus, né? Quando eu falei ontem, quem já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando era menino, o Pedrinho, a Narizinho, lembra disso? A Emília, o Visconde de Sabugosa, tinha um minotauro, lembra do minotauro? Que é um cabeça de boi, corpo de homem, que ele andava preso assim dentro de um labirinto. Esse é o Deus de Creta, esse humanismo, dualismo, preso nas suas intelectualidades. E ele está dizendo assim: eu te deixei em Creta. Ele está dizendo o seguinte: Creta também tem um reino estabelecido. Creta também tem um reino estabelecido, irmãos. Nós precisamos entender isso. Há uns dias atrás eu estava pregando lá no Mevan, em Itajaí, e eu queria um exemplo assim para falar dos nossos dias. Deus começou a usar a nossa cultura, né, gaúcha, catarinense, de fazer o churrasco. O Senhor disse assim: Luiz, teve uma época que era só fogo, era fogo, fogo, fogo. Depois todo mundo que foi fazer churrasco pegava uma garrafinha d'água e botava do... Quem aqui faz churrasco? Tem sempre uma garrafinha d'água, irmão. É ou não é? Você põe a carne, põe o fogo, né? Põe o fogo e põe a carne. Se você deixar muito fogo, queima por fora, mas não cozinha por dentro. Então você tem que ter fogo e água, aquele equilíbrio para assar por dentro e por fora. É ou não é? Fogo e água, não dá para viver sem fogo e água. Só que hoje a gente tirou a grelha, tirou a garrafinha d'água e botou a churrasqueira elétrica. A gente não suja mais a mão de carvão, não tem mais aquele pano gorduroso assim pendurado na gente, não, né? As pessoas iam no churrasco na sua casa, tinham que sair dali direto para o banho, porque saiu defumado. Hoje ninguém mais sai defumado do churrasco. Meu Deus, que coisa terrível isso. Aí o Senhor falou para mim, eu estava falando, pensando nisso, coisa, né, coisa de crente. Aí o Senhor disse: primeiro veio, né, era só palavra, 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 palavra. Depois veio só fogo, fogo, fogo. Agora veio intelectualidade, intelectualidade, intelectualidade. A igreja ficou tão intelectual que ela não tem mais aquele cheiro de fumaça. Amém? Não tem mais aquele cheiro de carne assando, de carne sendo consumida pela glória, de gente chorando no chão, babando, né? Por quê? Porque a gente ficou muito intelectual. Hoje acontece um milagre, a gente quer uma explicação teológica para aquilo. Hoje acontece algo sobrenatural, a gente quer uma explicação. A gente quer que Deus se explique o que Ele está fazendo, porque Ele não tem o direito de entrar no nosso culto e estragar a nossa organização. Então, um verdadeiro filho, irmão, vai trazer ordem o que ainda resta. Amém? A ordem de Deus está derrubando muitas organizações que não fazem sentido. Irmão, veja bem, eu não vim aqui pregar contra a denominação. Nós temos um ministério organizado, amém? Com pastores, presbíteros, apóstolos, com missões, obra social, com escritório. O pessoal que trabalha no escritório tem horário para chegar, horário para sair, com viagens, com dívidas, com contas. A organização, ela é boa. Jesus, antes de multiplicar o pão, mandou sentar de 50 em 50. Ele organizou para multiplicar. Mas não é você que decide quantos pães Ele vai multiplicar. Amém? Não é você que decide quantos peixes Ele vai multiplicar. Você faz a sua parte, você organiza. A sua organização, ela tem que contribuir para a multiplicação. A sua organização, ela contribui para a distribuição daquilo que está sendo multiplicado nesses dias. Então, irmãos, eu confesso para os irmãos, Deus colocou algumas palavras em mim que ficaram congeladas, eu acho que para esses dias. Verdade, porque eu já tentei pregar essas coisas há 15 anos atrás, não dava certo, era uma luta. Aí sabe o que acontecia? Eu pregava, parece que não funcionava. Sabe o que eu fazia? Eu voltava a ferir a rocha. Saía água, todo mundo bebia, eu ia para casa frustrado. Mas só que nesses dias Deus está trazendo algumas ordens. Amém? Algumas ordens. Ninguém, querido, pode parar um rio que está correndo para cima.
Esse rio está correndo e ninguém pode parar ele. Amém? Ele está correndo. Pastor, mas eu estou indignado. Eu fico indignado. Hoje mesmo, antes de pegar esse microfone, havia uma indignação no meu espírito. Mas a indignação, ela tem que gerar intercessão e intervenção. Amém? A indignação não é para mim vir vomitar minha alma ferida por causa do evangelho e ainda botar a culpa nos pastores que estão fazendo coisas erradas, ou igrejas que estão fazendo coisas erradas. Eu mesmo já tive que refazer, eu acho que todo ano eu tenho que refazer algumas coisas, algumas movimentações no Mevan. Hoje a gente trabalha lá no ministério, não é mais para crescer, é para proteger o que Deus nos deu, para a gente não se perder por dinheiro, não se perder por fama, não se perder por agendas. O meu trabalho hoje é proteger. Eu vou marcando, quando chega no metade do ano eu entro em crise existencial. Aí a minha esposa está triste, meu filho está triste, o cachorro está triste, a calopsita não canta. Eu fico, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O Senhor disse: você está fora do propósito. Isso acontece com o Senhor todo ano. Por quê? Porque no começo do ano eu me empolgo. Todo mundo, pastor, a cidade precisa do senhor lá. Pastor, assim, eu mostrei áudio para eles hoje, antes de chegar aqui. Nós estávamos ali atrás na salinha tomando café. Eu mostrei um áudio para os meus pastores que eu recebi de um grande ministério me convidando para pregar e dizendo: a oferta vai ser tanto para você. E aí eu fiquei, na hora você pensa, rapaz, esse dinheiro vai ajudar bastante. Mas na hora você sabe que se você aceita uma vez, você vai duas, você vai três, você vai quatro. Daqui a pouco você já não vai mais, se não for daquele jeito. E aí você tem que voltar para casa e dizer: será que eu estou sendo um produto? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Irmão, todo dia nós temos que nos refazer. E só o amor de Deus nos refaz todos os dias. Todos os dias a gente tem que parar, olhar no espelho: Senhor, eu estou certo, eu estou andando no que o Senhor me chamou, ou eu estou desviado? Fala para mim, Senhor, porque eu não preciso sair da igreja, eu não preciso trair minha esposa, eu não preciso beber um porre, eu não preciso usar droga para ser um desviado. Eu posso estar desviado do propósito. E se eu for desviado do propósito, Deus não me abençoa. Por quê? Porque Deus só protege o que Ele promove. O que Ele não promove, Ele não protege. Nós precisamos entender isso como pastores, como igreja. Então eu vim aqui hoje para dizer assim: eu sou um verdadeiro filho. Irmãos, os pastores picaretas não me interessam. Eu estou trabalhando por aqueles que estão de pé, superando, suportando. Amém? As pessoas que estão fazendo da igreja uma prostituta, eu não me interesso por isso. Porque a noiva é do noivo, quem trata disso é o Senhor. Amém? Quem trata disso é o Senhor. O meu trabalho hoje é olhar para os pastores que estão superando de pé, que está vendendo um cachorro quente na porta da igreja para ajudar a pagar a conta do missionário que está lá na África, que está lá na Europa, que está lá na Índia. Aquele pastor que está ali lutando, juntando as moedas para fazer algo na sua casa, que está trabalhando para não tirar o seu filho da faculdade, para não tirar a sua filha do trabalho, que está trabalhando nessa desenvoltura de ser pastor e pai e marido. Então eu estou do lado desse cara, ajudando ele, dizendo: não perca, não desista, vai dar certo. Ah, mas o cara está caído. Não, irmão, Deus trocou a minha ferramenta. Até 3 anos atrás eu andava com uma marreta na mão, dando porretada em tudo quanto era parede. Deus disse: agora eu vou tirar a marreta e vou dar um prumo. Meu trabalho agora é prumo. Ó, Zorobabel, o que é esse monte diante de ti? Não é nada. Escala ele, se não dá, vamos fazer um buraco nele para todo mundo passar. O nosso trabalho agora, irmãos, é trazer ordem. Amém? É trazer ordem. Nós não estamos buscando filiados, nós estamos buscando parceiros. A indignação que não gera intercessão, ela só vai gerar confusão. Mas eu estou indignado contra o pecado. Tá, o que você está fazendo? Está chorando? Não, então para, não adianta ficar só bravo. Bravo você vai brigar no braço. Ei, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Não são dias de nós perdermos tempo com quem não quer o evangelho. Não são dias. São dias de a gente curar a casa primeiro. Curar a casa primeiro, curar a igreja, curar o altar. Amém? Deus não vai se tornar um carnal para vir andar com a gente. Nós temos que nos tornar espirituais para caminhar com Ele. Amém? Irmão, o tempo de benefício no Brasil está acabando, viu? Amém? O povo está acordando, as pessoas estudam.
Não adianta mais dizer que tem 30 pessoas com R$1.000 que não tem. Não adianta mais você olhar para o altar, Deus está me falando que tem 40 pessoas aqui com R$1.000 para dar R$1.000. Para com isso, deixa dessa besteira. Isso é pobreza espiritual. Vamos voltar para o lugar em Deus, gente. Alguém dá um amém aqui, pelo amor de Deus? Então o tempo de benefício do Brasil está acabando. Nós estamos entrando num tempo de maturidade. E sabe qual é o tempo de maturidade? É perigoso para nós. Por quê? Porque parece que você vai orar, você não sente nada, você não chora mais como chorava antes. Aí você pensa que está desviado. Não, é você está amadurecendo, querido. Mas eu não tinto a mão, não tinto o pé. A fé não sente, a fé sabe, a fé crê, a fé convicta. Você não ora mais como um homem sentimental, que foi ferido por a igreja, que foi ferido pelo irmão, que foi ferido pelo pastor, que foi ferido pelo discípulo. Não, você não ora mais como um sentimental, você é um homem convicto. E você sabe que todas as coisas que você viveu, sofreu, passou, estão contribuindo para o seu crescimento. Tudo isso está tornando você um atleta espiritual, está gerando músculos espirituais no seu caráter. Você não está mais ofendido com ninguém, você não está mais ferido com ninguém. Aleluia. Você está um José no Egito, de frente dos seus irmãos, tirando a maquiagem, disseram: vocês fizeram mal para mim, mas Deus me mandou na frente para guardar vocês com vida. Aleluia. Eu amo os pioneiros, irmãos, eu amo os pioneiros. Eu amo os pioneiros que vão na frente, que tem a chave na mão e diz assim: agora quem me viu passando a prova e não me ajudou vai se lascar agora, irmão. Porque agora eu sou grande também, eu estou na internet, eu tenho seguidor. Grandes coisas. Grandes coisas. Você é pioneiro. Se você tem um coração doente, você não pode ser pioneiro. Deus não pode te usar para ordenar nada. Você é um doente esperando crescer para pisar nos outros, para procurar. Você tem a lista de pessoas que te fizeram mal. Cara, José, Gênesis 45, José está diante dos irmãos, cara. Está ali, aqueles caras pisaram na bola. Eu disse: olha, um homem que tem um coração geracional, ele não para no momento de dor. José parou, olhou para os irmãos e disse: vocês fizeram mal para mim, mas Deus me trouxe na frente. Sabe para quê? Para guardar vocês com vida, porque já passou 2 anos de fome e ainda restam 5. Faz o seguinte: vai buscar meu pai, vai buscar a família. Você não vai nos matar, não. Eu entendi o propósito, Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. E sabe de uma coisa? Deus me pôs como governador da casa de Faraó e me pôs como pai de Faraó. Está na Bíblia. Depois você lê Gênesis 45, 8. Deus me pôs como pai de Faraó. Até Faraó precisa de paternidade. E aí a Bíblia diz em Gênesis 45, versículo 55. Está na Bíblia. 41, 55, perdão. Gênesis 41, 55. Está escrito assim: quando toda a terra do Egito começou a ter fome, o povo ia a Faraó, e Faraó dizia: ide a José, e o que ele disser, fazer. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e abençoou o Egito. Faraó não sabia o que fazer, porque os faraós governam no tempo de fartura. No tempo de necessidade, só homens de revelação governam. No tempo de necessidade, Faraó não sabe governar. Por isso que Deus teve que gerar o caos, para a mentalidade faraônica cair por terra. Essa mentalidade que mata o que está nascendo, essa mentalidade que subjuga e trata as pessoas como escravos. Essa mentalidade precisa cair na nossa geração. O Faraó dizia: ide a José, ele está resolvendo tudo lá. Então, querido, enquanto a igreja estava fazendo milagres na terra, multiplicando o pão, enquanto Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando enfermo, batizando, multiplicando comida, todo mundo tinha gente atrás. Meu Deus, gente passava, pegava a mochila e ia atrás de Jesus, passava dias. Quando o corpo morreu, ninguém
se preocupou com o corpo. Trabalhar com o corpo morto é terrível, porque ele não responde. Você prega, ele não corresponde ao que você diz. Mas um homem foi diante de Pilatos e diz: me dá o corpo. José de Arimateia foram homens que Deus guardou nessa geração, irmãos, para investir no corpo morto. Homens que Deus guardou nesses dias. Homens que foram lá e disseram: dá o corpo para mim. Mas não serve para nada, não faz mais milagre. Cadê os homens que investiram na igreja enquanto ela não tinha nada para oferecer? Cadê os homens que... Quantas vezes eu fui pregar e eu pensava, a oferta que eu ganhava, eu pensava: não vai dar nem para pagar minha passagem. E aí a gente chegava em casa, criava critérios. Agora nós vamos fazer esses critérios. Na primeira ligação os critérios caíram por terra. E Deus dizia: investe no corpo morto, porque ele vai ressuscitar. Sabe o que José de Arimateia fez? Ele lavou o corpo, ele perfumou. Ele envolveu o corpo no linho fino. Sabe o que é linho fino na Bíblia? Apocalipse 19:7. São os atos de justiça dos santos. Ou seja, quando a mentalidade era corrompida, ele continuava praticando justiça no seu dia a dia. Quando aquele corpo ressuscitou, irmãos, é difícil investir. Você joga água, não responde. Você põe um braço para cá, fica. Você põe para lá, fica. Às vezes você vai em alguns lugares ministrar. Você ia, não, porque hoje não é mais assim, mas você ia. Você ficava pensando: meu Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você pelo Espírito. Nós estamos entrando num tempo de maturidade. O tempo de benefício está acabando. Eu quero dizer para você o que Eliseu disse para o rei: deixe Naamã vir, ele vai saber que tem profeta no Brasil. Deixe Naamã vir, ele vai saber que tem profeta aqui. As festas da igreja, irmão, esse vislumbre, esse sensacionalismo que nós criamos às vezes pela mídia, essa coisa humanista, essa doutrina da exibição, eu comparo ela com a festa de Herodes, que está arrancando a cabeça dos profetas, que matou muito profeta nessa nação e calou a boca de muitos profetas. Eia, mas após esse que perdeu a cabeça, virá um, e ele está estabelecendo o seu governo. Nós estamos voltando às origens. Os profetas atuais, eles precisam entender as ações táticas de Deus para esses dias. Deus tem ações táticas. Amém, querido? E eu vou dizer para você, querido, diante de Golias, você não ajoelha e ora. Ah, pastor, mas eu sabe como é que é, né? Autoridade espiritual. Se você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, se você tem ousadia para entrar diante do Cordeiro, você tem que ter ousadia para entrar diante de qualquer um. Diante de Golias, você não dobra o joelho e diz: Deus me dá vitória. Diante de Golias, você se arma, você se prepara. Você precisa pegar sua funda, você precisa pegar as pedras, você precisa ir para cima desse gigante. Me perdoe, pastores, mas nós estamos aqui em paz. Pais e mães estão aqui hoje. Ontem era para toda a galera, mas hoje é os pais e as mães que estão aqui hoje. Eu perguntei quantos pastores estão aqui por causa disso. Muitos pastores já estão desviados, vendidos ao sistema, mas eu vim dizer para os que estão de pé: não desista. Eu vim falar para você que está aí intacto, lutando.
cheio de cicatrizes, machucado, com a família pendurada, com os filhos pendurados, com as contas penduradas, com dificuldade, indo dormir sabendo que está sendo traído, enganado, indo dormir sabendo que está sendo ofendido, mas está lá firme. E quando acorda no outro dia tem um sorriso no seu rosto, e não é manipulador, não é soberbo, não manipula as pessoas, não usa do coração delas para o seu benefício. Eu me preocupo com aqueles que amam Jesus. Eu não me preocupo com o joio, cara. O joio não é problema meu. O joio sempre vai haver no meio do trigo. Eu estou preocupado se o trigo não está sendo colhido de forma errada. A minha preocupação é com os autênticos. Amém? Amém? Nós temos muitos engenheiros hoje, mas poucos pedreiros. Muitos. Como você explica isso? Um dia Deus falou ao meu coração, usando uma pessoa, falando sobre o que é tático, o que é estratégico e o que é operacional. O tático significa pôr em ordem. O estratégico define como executar. O operacional é quem vai executar. O tático é o engenheiro, o estratégico é o construtor, e o operacional é o pedreiro. Então, na nossa geração, nós estamos com muito tático, tem muito engenheiro no púlpito, muito, mas não tem pedreiro. Não tem pedreiro. Tem muitas frases bonitas, mas as profecias. Tem muito autoajuda, mas não tem ajuda do alto. Tem muito ego. Tem muito, irmãos, me perdoe o que eu vou dizer. Não me perdoe, hora que passa. Nós vivemos um momento coach nos nossos púlpitos. Estamos estudando como administrar e queremos colocar isso no púlpito. Irmão, o púlpito é Bíblia, não é outra coisa. Estude coach, mas para ajudar os empresários da sua cidade, da sua igreja. Não para substituir, isso é platonismo, querido. A nossa teologia não pode ter mais de Platão do que de Abraão. Mas Sócrates, Aristóteles disse isso, Sócrates disse isso, né? Freud disse isso. Isso tudo é muito importante, até você entrar no caos, porque quando você entrar no caos, o que vai valer mesmo é o que ele disse. E conhecereis a verdade vos libertará disso tudo. Não use autoajuda no púlpito. O púlpito é verdade, amigo. O púlpito é você olhar para o cara e dizer assim: eu te amo, mas você está errado. Não é assim que se faz. Mas ele vai embora e com ele vai o dízimo. E se você abriu a igreja confiando no dízimo dele, então você precisa fechar essa igreja, porque não foi Deus que te deu. Nós precisamos ser claros, autênticos, esclarecer para estabelecer, para poder expandir. Esclarece, estabelece e expande. Não adianta expandir o que não está estabelecido, e não dá para estabelecer o que não está claro. Irmãos, eu sou um cara que eu estudo, eu leio muito sobre administração, eu sou um pastor presidente do ministério. Eu também tenho contas para pagar, coisas para cumprir. Eu gosto muito da linguagem coach. Nós temos pastores na igreja, pessoas na igreja que dão curso sobre isso, mas no púlpito, deixa tudo aí, engenheiro. Aqui você é pedreiro. Aqui você entra dentro da selva e vai catar madeira e vai construir a arca para salvar essa geração, porque nós estamos vivendo como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, o que é que Deus fez nos dias de Noé? Entrou 8 pessoas na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Por 100 anos eles trabalharam. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não deixou as noras de Noé ter filhos nesses 100 anos. Deus cerrou a madre de todos. Por quê? Porque quando Deus está coletivizando o propósito, Deus não permite você gerar nada para você mesmo. A Bíblia diz: depois que eles saíram da arca, Deus deu filhos e filhas. Deus está dizendo o seguinte: agora todo mundo para de levantar só o seu ministério e vem aqui para o coletivo.
Quando Davi começa a reinar, todas as nações, as tribos começam a trazer o que eles tinham de mais interessante, e Israel forma o seu reino a partir de Davi. Por causa das tribos, cada uma era boa numa coisa. Um era bom de flecha, outro era bom de arco, outro era bom de plantas, outro era bom de armas, outro era bom de ciência dos tempos e sacar. Cada um conhecia uma coisa, cada um se movimentava. Então aquele cara estava fazendo obra social, vamos lá aprender com ele. Esse aqui ensina discipulado, vamos lá aprender com ele. Esse aqui ensina estratégicas corporativas, vamos lá aprender com ele. Mas não pegue, não substitua tudo na igreja, agregue, não substitua. Nós já tivemos problemas com isso. Nós temos muitos engenheiros e poucos pedreiros. A gente está buscando uma palavra nova. Às vezes as pessoas atravessam o Brasil, vão lá em Itajaí, pastor, o que Deus está falando de novo? Eu disse, está falando a mesma coisa: convertei-vos e arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tá, mas qual é a palavra para esses dias? Convertei-vos e arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas Deus não está falando nada novo, não. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir. Deus não tem que falar uma coisa nova todo dia, Ele tem que falar uma vez, eu que tenho que ouvir várias vezes. Uma vez Deus falou, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus só precisa falar uma vez, eu que preciso ouvir sempre. O problema é que eu estou buscando uma nova palavra quando nunca me estabeleci naquilo que Deus disse. Ele me disse, e sabe o que Ele está dizendo hoje? É o que Ele disse há anos atrás. A movimentação muda. Eu já disse isso aqui. Meu bisavô era crente, meu bisavô tinha uma fazenda, meu avô tinha uma chácara, meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. As coisas aceleraram, mudou a movimentação, mas o princípio é o mesmo. O que Deus está dizendo hoje? O que é que eu estou ouvindo novo? O que é que eu estou ouvindo de novo? Será que eu preciso de uma palavra nova para ter esperança, quando a Bíblia diz que eu tenho que buscar dentro de mim aquilo que me dá esperança? O problema é que eu tenho que ser motivado por fora e não por dentro. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Se Deus está mandando você trazer a memória, porque já está dentro de você a palavra de esperança. E o trabalho do Luiz Hermínio aqui é só ativar essa palavra que já existe dentro de você, e você deixou ela em algum lugar atrás do novo. Quando eu falo para você não matar o novo, não é o novo aqui de dentro, é o novo aqui de fora. A gente vai agregando coisas novas na igreja, e aí isso compromete a palavra que a gente recebeu um dia, e a gente está sempre buscando algo novo. Irmão, ministérios que vivem só de campanhas, toda semana tem que criar uma. A semana da porta, da ferradura, das 7 não sei o que, dos 7 pulos, dos 7 beijos, dos 7 socos. A gente tem que criar toda semana uma. Por quê? Porque é uma estratégia. Por quê? Porque a gente não busca dentro da gente a palavra que dá esperança. A memória não traz à memória aquilo que nos tirou do mundo, aquilo que quando você estava lá perdido, Deus foi lá e catou você e te deu uma revelação. Em algum lugar ela ficou no caminho. Como que a gente quer colocar em ordem? A gente não sabe nem o que é ser filho verdadeiro. Irmãos, quando Itajaí viveu uma enchente em 2008, a nossa igreja virou um hospital, virou até pessoas, até um parto foi feito lá. Eu disse, Deus, logo em seguida 2011 deu outra, mas não foi uma enchente, foi só uma meia enchente. Aí eu fui questionar a Deus, Deus, por que isso? Senhor que luta. Ele disse, não reclame da enchente. Ele disse, o que eu construo não tem problema. Eu disse, não estou entendendo. Ele disse, o que é que nasceu primeiro, o rio ou a cidade? Eu disse, foi o rio. Ele disse, então por que vocês fizeram a cidade ao redor do rio? E jogam tudo dentro do rio. Luiz, o que eu faço, o problema é que vocês querem estruturar ao redor daquilo que eu construo e não respeitam os meus princípios. Aquilo entrou como uma faca no meu coração. O problema é quando o homem quer construir sem respeitar o que Deus já construiu. O homem quer organizar o que não está debaixo da ordem de Deus.
Ó Tito, meu verdadeiro filho. Irmãos, servos fazem o serviço, mas são os filhos que colocam em ordem. Amém? Os servos fazem o serviço, mas é o filho que teve que descer para colocar em ordem. Porque você é filho, você pode colocar em ordem. Colocar em ordem o que ainda não está em ordem. Colocar em ordem é ordenar, não é só organizar. É uma questão orgânica, de direcionamento, de fundamento. Um filho pode colocar em ordem o que ainda não está. Colocar em ordem não é somente uma questão organizacional, é colocar em ordem a partir da natureza de propósito. Eu tenho que ir na origem para saber qual é a origem disso. A origem é isso, então eu vou colocar em ordem. Por isso que quando Eliseu pegou, ele chegou em Jericó, as pessoas de Jericó disseram o que para ele? Em 2 Reis capítulo 2, disseram: a cidade está bem, ela está num lugar bem edificado, mas a terra é improdutiva, a terra é estéril, e as águas são amargas, são más. Eliseu disse: me dá uma bacia de sal. Ele não jogou sal na correnteza, ele foi lá na fonte do sal, lá na fonte das águas. Nós queremos curar a correnteza da igreja, a gente vai agregando coisa para curar a correnteza, quando a gente tem que ir na fonte. Como é que é na fonte? Na fonte é assim, então é assim que tem que ser. Não adianta você tem que curar a fonte. Você pode curar a febre de uma pessoa, você tem que tirar a infecção dela. Não adianta você começar a casa pelo telhado, se o fundamento for retirado. O que pode fazer um justo? Se colocar em ordem é voltar para a ideia original. Qual é a ideia original para casamento? Qual é a ideia original para filhos? Qual é a ideia original para dinheiro? É isso, por isso que eu não cobro inscrição, porque eu quero voltar para a ideia original, que é dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se nós estamos voltando para a ideia original, eu tenho que saber qual é a ideia original. A ideia original é essa, então é para aqui que eu vou. Colocar em ordem não é só organizar, é uma questão orgânica. É colocar em ordem a partir da natureza de propósito, destino e origem. Origem e destino, alfa e ômega, aleph e tav. Se ele faz o fim desde o começo, para onde é que eu tenho que ir primeiro? Quando ele diz: você quer entender escatologia? Olha para os dias de Noé, olha para os dias de Ló. Ele está dizendo: você quer entender para frente? Olha para trás. Vai estudar as origens. No princípio não era assim. Não é organizar para o serviço, mas para o propósito. Organizar a partir da natureza de identidade. Precisamos organizar a partir da natureza e vocação. Qual é a minha natureza? Qual é a minha vocação? Eu posso correr o risco de estar fazendo uma coisa que Deus não me chamou para fazer, e aí eu estou enriquecendo e dormindo triste, porque você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz juntando coisas. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer, querido, andando no lugar de Deus. O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 ao 24, ele diz: cada um ande na vocação em que foi chamado. A palavra vocação vem de vocatel, que quer dizer voca, palavra, tel, Deus. Paulo está dizendo: fique na palavra que Deus deu para você um dia. Não é porque mudou a temperatura, você tem que mudar de roupa. Às vezes essa temperatura, ela não define o que Deus está fazendo. Repare, a vossa vocação não foi os sábios, não foi muitos. Quer estudar isso? Abra 1 Coríntios aí, capítulo 1.
Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. O problema é que você vem para o ministério e você quer ser, quando Deus só usa os que não são. É por aí. Pegou isso? Eu não estou falando de desenvolvimento vocacional, eu estou falando de uma organização sem a ordem divina. Nós não podemos organizar somente pensando no serviço, mas nossa organização precisa ser primeiro relacional. Porque se pensarmos só no serviço, nós vamos priorizar os resultados, e aí corremos o risco de não entender o princípio e o propósito do serviço, e aí trabalhamos e cansamos e morremos, porque a ordem não é vamos se organizar aí porque está cheio de coisa para fazer. Eu não estou falando disso. Você não pode fazer sem ser primeiro, porque por isso que ele diz que é filho, meu verdadeiro filho. Por esta razão eu te deixei em Creta, porque filho tem a ver com herança, e herança não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você é filho, e porque és filho, és herdeiro das promessas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar em casa sem fazer nada, não é isso. Eu estou dizendo que você não tem que se organizar para o serviço, você tem que se organizar para a ordem, que é primeiro relacional e depois serviço. Amém, irmãos? O filho é a cópia de quem? O filho copia quem? O pai. O filho copia o que o pai tem de bom e o que o pai tem de ruim. Filho que é filho, ele não pede, ele usufrui do que o pai tem. Quando ele precisa pedir, é porque ele é filho imaturo. Meu Deus, que doideira é isso. Agora, então eu sou filho, eu não preciso pedir, eu vou tomar posse. Agora, se você vai usar o que o pai tem e você não é filho, você vai pagar um preço enorme, amigo, porque o pai corrige aquele que lhe ama. O melhor que eu posso fazer pelo meu filho é ensiná-lo a temer a Deus e as autoridades, querido. É o melhor que eu posso fazer por ele. É assumir a culpa do meu filho quando ele está rebelde, porque os filhos que você menos consegue transformar são os que mais transformam você. Tem filho lá na igreja que eu já... Se Jesus quisesse levar ele para a eternidade, assim, eu até ajudava. Se ele, eu tenho orado para ele entrar no meu gabinete e dizer assim: pastor, eu senti de ir para outra igreja. Eu digo: aleluia, vai mesmo, eu dou uma carta de recomendação para você. Mas as pessoas que você menos consegue transformá-las são as que mais transformam você, que vão firmar você em perseverança, em graça, em misericórdia. Amém, irmão? Amém? Agora, se o pai estiver em desobediência, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 28. Vamos lá. Nós estamos falando de verdadeiro filho. Deuteronômio 28. Ali você conhece a história, fala de bênção e maldição. É ou não é? É isso?
Você conhece as maldições ou só leu até o versículo 15? Até o 14, porque a gente só lê a parte da boa, né? Mas você percebe que de bênção tem 14 versículos. E aí de maldição começa no 15 e vai até o 68. É uma luta, irmão. Aí no versículo 41 diz assim, ó, de Deuteronômio 28: gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. Sabe o que Deus está falando aqui? Gerarás filhos e filhas e não serão teus, porque serão levados ao cativeiro. Ou seja, a minha desobediência gera uma maldição hereditária para os meus filhos, gera prisão nos meus filhos. Por isso quem precisa entrar na linha não é os filhos, é os pais. Se nós queremos e estamos já vivendo isso, esse tempo precioso de transição, é os pais que precisam alinhar, é o pai que precisa alinhar. Agora, quem aqui é pai ou mãe? Levanta sua mão assim, deixa eu ministrar na sua vida. Um verdadeiro pai, ele tem o princípio de Deus. Ele nunca vai levar seu filho para o trono sem levar primeiro para a cruz. Baixa a mão. Um pai que está gerando filhos geracionais, ele nunca vai levar seus filhos para o trono sem primeiro levar à cruz. Se nós somos o modelo, se Deus usa-nos na terra como uma referência de representatividade, nós nunca podemos dar os benefícios sem primeiro, irmão, gerar o caos, sem primeiro gerar a situação de superação. Aleluia. Nós precisamos disso. Quando Eliseu pega a capa de Elias e diz: cadê o Deus de Elias? Ele estava dizendo: Senhor, o meu coração é igual ao dele, me usa como o Senhor usou ele. Quando Elias olha para trás e diz: Eliseu, o que é que você quer, cara? Você não pode me seguir. Ele disse: eu quero porção dobrada. A porção dobrada era para quem? Quem recebia a porção dobrada? O filho primogênito. Elias tinha filho. Sabe o que Eliseu estava dizendo quando ele pediu porção dobrada? Deixa eu ser o teu primogênito. Ele não estava pedindo para funcionar, ele estava pedindo para ser. Ele não estava dizendo: eu quero porção dobrada porque eu quero fazer mais milagre que você, o meu ministério vai ser maior que o do meu pai. Não, ele estava dizendo: porção dobrada era dada ao filho primogênito. Ele olhou para Elias: Elias não tem filho, ele dizia: eu quero isso. Deixa eu ser seu primogênito. Deixa eu ser o seu primogênito. Deixa eu te representar. Deixa eu ser pioneiro da minha geração. Deixa eu ir na frente abrindo a madre de todos. Deixa eu ser o santificado. Aleluia. Eu oro para que o Brasil receba essa unção, a unção do primogênito. A unção do primogênito que guarda os outros irmãos. Porque quando Adão pisou na bola, foi o primogênito que teve que vir resolver. Por isso que Caim não pôde ser perdoado. Quando Deus perguntou: cadê o teu irmão? Ele disse: por acaso eu sou guardador? É sim. Se você é pioneiro, se você é primogênito, se você está trabalhando na geração para ser um primogênito, para transformar ela, você é o primogênito, sim. Você pode gerar sobre os seus irmãos cuidados, sim. E não é o cuidado pelo que eles podem dar para você, porque você já tem porção dobrada. O primogênito, ele tem porção dobrada. Ele não cuida de gente esperando primícia, esperando dízimo, esperando oferta. Não, ele tem porção dobrada. Em tudo que ele faz é dobrado. Se ele é primogênito, ele vai cuidar de todo mundo. Por isso, meu Deus, meu Deus. E tem muita gente aqui que está vendendo a sua primogenitura porque é isso mesmo. Tem muita gente vendendo a sua primogenitura porque está cansado do serviço,
Esaú chegou cansado do campo. E ele disse: o que me serve essa primogenitura se eu estou cansado? Sabe por que você está cansado? Porque você está fora do propósito. Se você voltar para o propósito, você não cansa. E você vai ter tempo para cuidar das pessoas, tempo para cuidar de todo mundo. E você não vai cuidar por dinheiro. Sabe por quê? Porque você carrega a porção dobrada, amigo. Porção dobrada. Você carrega a porção dobrada. Mas cicatrizes sinalizam que você venceu. E só um vencedor pode comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja está muito almática, irmãos. Nós estamos muito almáticos. Para a gente chorar tem que cantar uma música triste. Pode ser até do Titanic, o navio afundando, não tem problema. Nós não choramos mais pelo céu. Nós não choramos pelas promessas. Oh, nós não choramos pelo favor. Para a gente chorar, alguém tem que ferir a gente. A tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Meu verdadeiro filho. Só verdadeiro filho pode colocar todas as coisas em ordem, porque o filho faz o que vê o pai fazer. O verdadeiro, o legítimo. Quando Esaú vende a primogenitura, quando eles se encontram de novo, quem é que dá presente para quem? Jacó é que dá presente para Esaú. Ele perdeu a porção dobrada. Sim, vai dar presente para Esaú. Deus vai colocar alguns Esaús na sua frente nos próximos dias. Se preparem. E agora eu estou profetizando. Eu profetizo e você julga. Deus vai colocar alguns Esaús na sua frente. Que você pegou o que recebeu e foi trabalhar. E colocou a sua vara descascada diante dos ribeiros de águas. Pegou o seu ministério e deixou ele claro para que as ovelhas pudessem multiplicar. Varas descascadas fala de clareza. Sim, varas descascadas fala de ser claro, fala de transparência. As ovelhas só vão multiplicar nessa geração em varas descascadas, mesmo que estejam na casa de Labão. Mesmo que elas estejam na casa de Labão. Sim. Alguns Esaús vão começar a bater na sua porta. E não é para você maltratá-los. Mas agora Deus matou Saul e levantou Davi. Chame-os da descendência de Saul e ponha na sua mesa. Traga para sua. Não deixe ninguém comer do chão. Ponha na mesa. Mas se vê ele na minha mesa, se vê ele na minha mesa. O problema é que a nossa reputação tem tomado lugar da nossa integridade. A gente quer se mostrar santo para os outros, e aí não se junta com os pecadores. Se não tiver pecador na sua mesa, cara, a sua mesa é babilônica. O pecador tem que estar na sua mesa, cara. Tem que participar das suas refeições. Abra comigo Josué, nós vamos trabalhar o verdadeiro filho agora. Me dá mais alguns minutos. Josué capítulo 5. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam
ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão e diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhe o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e circuncida a segunda vez os filhos de Israel. Por que a segunda vez? Porque Gênesis 17:10, Abraão tinha circuncidado a primeira vez. Foi as duas circuncisões em massa. Era o que Moisés deveria ter feito quando saiu do Egito. Mas se não circuncida nem os seus filhos, você acha que vai circuncidar suas ovelhas? Ok, vamos para frente. Neste tempo disse o Senhor a Josué: faze faca de pederneiras e circuncida segundas vezes os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. E todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhe havia de deixar ver a terra que sob juramento prometera a seus pais que nos daria, terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs os seus filhos. A este Josué circuncidou. Estavam circuncisos porque não havia circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje eu revolvi, ou seja, eu arranquei de sobre vós o opróbrio do Egito, ou seja, a vergonha da escravidão, pelo que o nome daquele lugar passou a se chamar Gilgal até o dia de hoje. Gilgal significa círculo, ou seja, eles estão vindo no deserto. Quando eles chegam na terra prometida, qual é a primeira coisa que Deus fala para Josué? Faz facas e circuncida todo mundo, porque para eles permanecer no lugar que eu trouxe, eles têm que ser filhos legítimos, verdadeiros filhos. A resistência maior aqui, quero dizer para vocês, a resistência maior aqui na terra prometida não é os jebuseus, não é os cananeus, não é os fariseus. A resistência maior aqui é vocês enfrentar a consciência da vossa natureza. Vocês saíram com a mentalidade de escravo, e vocês não vão tomar essa terra com mentalidade de escravo. Vocês vão ter que ser marcados como filhos, para ter uma natureza de filho, para tomar o que é seu. O maior problema que você tem não é o diabo, é a sua mentalidade, a sua natureza idólatra, a sua natureza pedinte, a sua natureza dependente dos outros. Quando você vem para o Evangelho, você precisa ser circuncidado no coração, para tomar o que é seu, para se posicionar. O seu maior problema, o diabo já tinha sido derrotado, amém? A resistência maior aqui não era o inimigo, eram os filhos de Israel. Por quê? Olha aqui para mim. Eles eram filhos de quem? Filhos de Israel. Eles precisavam se tornar filhos de Deus. Você pode entrar na igreja e ser só um evangélico. Se a palavra não separar a sua alma do seu espírito, você nunca será um circuncidado. Sua mentalidade vai ser de pedinte, sempre procurando alguém para botar a mão na sua cabeça. Eu não estou anulando essas coisas, eu estou dizendo que elas não substituem a verdadeira paternidade, a verdadeira identidade de filho. E por isso que nós não colocamos nada em ordem. A igreja cresce aqui dentro e o crime cresce lá fora. A igreja cresce aqui dentro e a prostituição cresce lá fora. A igreja cresce aqui dentro e a corrupção cresce lá fora. Por quê? Porque só quem coloca em ordem são os verdadeiros filhos, marcados por Deus, que não estão atrás de nada, que de cidade em cidade levantam presbíteros, homens de maduros, homens sinceros, homens poderosos, pessoas que estão dispostas a morrer pela causa. Não estamos abrindo congregações,
Estamos atrás dos presbíteros maduros. É isso que queremos. Maduros. Homens maduros, não podres, maduros. Que tomem esse lugar, que transformem esse reino de Creta, essa intelectualização da fé, numa dependência total de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando coisas fortes para você aqui hoje, irmão. Se eu sou você, eu assisto essa mensagem de novo, porque quando Deus falou comigo isso aqui hoje, eu fiquei impactado. Em nome de Jesus. Os inimigos aqui já estavam derrotados, mas eles precisavam ter uma consciência de filho para colocar em ordem aquela terra. Não adianta só expulsar os demônios que você trouxe do Egito, não adianta só expulsar os demônios que estão na terra, se a consciência não for de filho, nada vai em ordem. Passamos a vida inteira organizando uma coisa que não está em ordem. Você está entendendo essa palavra, irmão? Filhos, coloquem em ordem. Deus comigo é uma coisa, Deus em mim é outra coisa. Os discípulos de Jesus nunca tiveram dificuldade de entender Deus com eles. Enquanto Jesus fez milagres, eles estavam entendendo. Mas quando Jesus começou a falar, eu e o Pai somos um, o Pai em mim e eu em vós, o Pai em mim e eu em vós, eu sou primogênito, o Pai em mim e eu em vós, o Pai em mim e eu em vós, o Pai me dá e eu dou para vocês, o Pai me pega e eu pego vocês. Primogenitura é isso. Não é você botar todo mundo a trabalhar para você, é você ter uma mentalidade de pai que agrega para os seus filhos. Deixa um caminho lindo para eles. Eles entendiam. Esse é o nosso problema. E eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Depois nós vamos dar uma chapadinha. Os discípulos entendiam poder como capacidade de realização. Eles entendiam o poder de Deus como capacidade de realização e não como autoridade de representação. Eu não posso usar o poder de Deus só como capacidade para realizar e não como capacidade, autoridade para representar. Ou seja, eu tenho que realizar para me sentir na autoridade. Quando eu tenho autoridade para representar, e através da autoridade representativa, as coisas vão acontecendo e vão sendo colocadas em ordem. A autoridade, irmãos, num lugar é isso. Brigue por ela. Se Deus te deu, você entra nos lugares de autoridade. Ousadia para entrar no Santo dos Santos. Se Deus te deu, você precisa. Querido, nós somos, o que a Bíblia diz que nós somos? A noiva de Cristo. Cristo é formado como corpo. Nós temos o corpo. Então o que eu vou falar parece doideira, mas não é. Pensa aí. Nós temos o corpo de mãe, mas a cabeça de pai. A pessoa de Cristo e a sua formação é essa. Nós somos a noiva de Cristo. Cristo é formado com o corpo de mãe, igreja, e a mente de pai, Deus. Quem é o corpo? É a igreja, a mãe dos filhos de Deus. Tudo isso na mesma pessoa. Ou seja, a igreja ela tem que funcionar como mãe. Por isso, como corpo de Cristo, nós trabalhamos como mãe e pensamos como pai. Trabalhamos como mãe, afeto, carinho. Já viu um filho cair? Solta seu filho e deixa ele cair para ele ver o que é que acontece. Ele corre para a mãe, ele não corre para o pai. Porque o pai diz: "Oh, seu burro, não visse a pedra ali?" A mãe diz: "Oh, bebê da mamãe", ela beija. O problema é que nós queremos trabalhar com o corpo de pai e cabeça de mãe. Nós temos que trabalhar com o corpo de mãe. Nós somos o corpo de Cristo. Então o afeto, a representatividade de corpo é de mãe, mas a cabeça, o governo é de pai. Nós precisamos isso, irmãos. É por isso, como corpo de Cristo, trabalhamos como mãe e pensamos como pai, porque temos a mente de Cristo. Precisamos trabalhar com o amor da mãe, mas com a autoridade do pai. Funcionar como mãe e pensar como pai. O problema é que quando a gente pensa como pai, a gente quer mandar raios, e aí não funciona como corpo de mãe.
Abra comigo 1 Tessalonicenses. Está acabando, está acabando. Nós vamos dar um cheirinho. Estou saudoso hoje, viu, irmão? Hoje eu estou saudoso. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 6, perdão, diz assim: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Paulo está dizendo: eu estou funcionando no meio dos tessalônicos como mãe, acariciando, trazendo para dentro, botando no colo. Não adianta você dizer para a mãe, amém? A mãe, o filho pode estar preso, a mãe diz que o filho é um herói. Esses dias a mãe canta vantagem. A mãe diz: pastor, você acredita que a polícia esteve lá na rua e não levou meu filho e conseguiu fugir? Aleluia. Porque esse é o coração da mãe. O coração da mãe é esse. Mas a cabeça tem que ser de pai. Nós não podemos deixar que o afeto comprometa um propósito. Amém? E não podemos deixar que a autoridade nos tire do afeto. E aí a gente se torna autoritarista. Existe essa palavra autoritarista? Não, né? Autoritarismo. A gente se torna autoritário. Vários pretéritos, aleluia. E um líder autoritário gera filhos infantilizados, porque ele só sabe brigar, ele não sabe conduzir. Ele diz não, mas não sabe nem porque está dizendo não. Não pode, por que não pode? Não pode e pronto, irmão, fica quieto, porque isso é rebeldia. Não. Líderes autoritários geram filhos infantilizados. Irmão, a mãe educa e o pai governa. Amém? Aí, o que é que acontece? Olha aqui para mim. Vamos ser claros. Por isso que como igreja a gente tem funcionado bem e relacionado mal. Irmãs, não fiquem tristes comigo, mas eu vou ter que falar. O homem vai jogar futebol com o outro, os dois brigam dentro do campo, um enfia a mão na cara do outro, daqui a pouco saem os dois abraçados e vão tomar cerveja junto. A mulher fica de mal, irmão, já era, nunca mais. O homem abraça o cara, ele chega em casa e diz assim: não, meu amigo. Ela diz: não é seu amigo. Não é seu amigo, você nem conhece ele, mas é meu amigo, porque para homem tudo é amigo. É meu amigo, cara, não é verdade? Não é assim? Quer ver se estiver chapado ainda. E na igreja é diferente, o cara abraça junto, beija aqui, ora na cair na unção, já é amigo. Às vezes eu chego em casa: amor, aquele meu amigo, ela diz: não é seu amigo. Você não pode chamar uma pessoa que você conheceu faz 2 semanas de amigo. Eu digo: mas não é, Luiz. Aí eu entendo a natureza. Isso nasceu lá na serpente e na Eva, entendeu, irmão? Nasceu lá, entendeu? Né? Ok, mas isso é para outro dia. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tirou quem? Ele tirou escravos. Ele tirou escravos que no deserto viraram servos, que eram bons de serviço, mas eram ruins de relacionamento. Eles funcionavam bem, mas se relacionavam mal. E mesmo relacionando mal, às vezes nós conseguimos salvar, mas não conseguimos estabelecer. Porque se você relaciona mal, você não consegue estabelecer. Uma igreja que não tem paz na sua liderança, ela não consegue estabelecer ninguém no propósito.
Ela salva, mas não estabelece, salva, mas não estabelece, salva, mas não estabelece. Eu estou falando de verdadeiros filhos. Bom de serviço, mas ruim de relacionamento. E aí mesmo relacionando mal, a gente salva. A pregação do evangelho é que salva. Mas a gente não consegue estabelecer. Nenhum desse povo saiu do Egito e foi circuncidado. Eram filhos da mãe, Israel, mas não eram filhos do pai. Você entendeu por que eles precisavam ser circuncidados? Porque eles eram filhos da mãe. Às vezes é filho só da denominação, é filho só da igreja, mas não é filho do pai. Aí agora eu te peguei. Como é que eu vou ordenar? Então você pode encher uma congregação sem ordenar a cidade. Você pode encher uma congregação sem ordenar a geração. Porque se não tiver uma cabeça de pai, amigo, não adianta. Paternidade é muito mais do que colocar pessoas debaixo do braço e dizer é meus filhos. Isso é paternalismo, não é paternidade. Paternidade é gerar autoridade para o outro, até que o outro saiba lidar com a autoridade também. Nenhum desse povo que saiu do Egito foi circuncidado. Eles eram, até um trocadilho, eram filho da mãe. Tudo filho da mãe. Mas não eram filhos do pai, Deus. Porque eles eram ruins de relacionamento. Por que eles eram ruins de relacionamento? Cabeça de escravo vem para o deserto, se torna servo. Aí eles precisavam ser circuncidados para serem verdadeiros filhos. Filho da mãe e filho do pai, para tomar o que era deles. Então o fato de eu ser um pseudo evangélico não me caracteriza como um filho de Deus. Eu posso ser só um pseudo evangélico e não ser um filho de Deus. Para mim ser um filho de Deus, Paulo diz que eu preciso ser circuncidado no coração e entender como Deus tem autoridade sobre a terra, como Deus se move. Quando Jesus tirou uma moeda da boca do peixe, mandou Pedro tirar. Por que ele mandou Pedro tirar? Jesus estava se exibindo? Não, ele estava dizendo: quem governa sobre a situação monetária dessa nação sou eu. Quando Jesus andou sobre as águas, ele estava bancando de surfista? Não, ele estava dizendo: eu tenho autoridade sobre a criação. Era uma exibição de autoridade. Era mostrando quem governa quem. As 10 pragas do Egito eram os 10 deuses que eram adorados no Egito. Leviatã era venerado no Mar Vermelho. Deus vai lá e abre o Mar Vermelho no meio, para dizer: eu governo sobre os demônios. Entenda isso. Tem mais do que ser salvo. Meu Deus, parece soa pesado quando a gente diz tem mais do que salvação. Porque salvação é a porta de entrada, querido. O que interessa é reino. Mas o evangelho está sendo pregado. Se não é o evangelho do reino, Jesus não pode voltar. Eu não estou falando de um evangelho denominacional, eu estou falando de um evangelho do reino, coletividade, onde todos estão construindo um lugar de salvação para todos, como nos dias de Noé. Porque a ideia original de Deus não é você tirar a tua família e tacar fogo em Sodoma. A ideia original de Deus é: se você tivesse 10 justos em Sodoma, Ele não destruiria a cidade por amor aos 10. Essa é a ideia original de Deus. Porque eles eram ruins de relacionamento. Porque Moisés era referência. Cara, quando eu falo de Moisés, parece que eu estou batendo em Moisés, mas não é, gente. Eu só estou tentando explicar. Porque Deus trabalha em jornada, Deus trabalha numa jornada, não é em momentos. Porque Moisés era referência. Moisés era um líder deles, cara bom de serviço e ruim de relacionamento. E o fato de Moisés não ser bom de relacionamento, isso atrapalhava o seu serviço? Não. Porque uma pessoa pode ser boa de serviço e ruim de relacionamento, isso não atrapalha o serviço. Quando ele tirou o povo do Egito, sua família estava na casa de seu sogro. Ele estava tão focado no serviço que perdeu a noção que tinha que levar a família. Então nós precisamos entender isso. Moisés teve crise de relacionamento em todas as áreas da sua vida. Estude a vida dele. Ele teve crise com a esposa, com os filhos, com seus irmãos, com seus líderes. Moisés se empenhava no serviço e não em relacionamento. Agora eu vou te falar uma coisa: o serviço não te coloca na terra.
Por causa do serviço, quase comprometeu o relacionamento dele com Deus. E porque Moisés só focava no serviço? Porque também ele era só filho da mãe. Ele foi criado por 3 mulheres: sua irmã Miriam, sua mãe Joquebede e a filha de Faraó. Ele não tinha referência de pai, só de mãe. Então ele tinha mais noção de desempenho de corpo do que de paternidade. Você está entendendo isso? Tem que entender no seu espírito. Não tente pegar na alma. Ele tinha mais noção de desempenho de corpo, mas não tinha noção de paternidade. Ele levou o povo ao limite do serviço, mas não terminou o serviço. Quem terminou o serviço foi um filho de adoção chamado Josué. Josué, o filho por adoção de Moisés. Deus levanta Josué, que diz: eu e a minha, o que faremos? Serviremos ao Senhor. Por quê? Porque o serviço é possível te tirar do Egito, mas não consegue te introduzir na terra prometida. Ele não tinha a mesma competência que Moisés, mas ele tinha mais noção de família do que de Moisés. Ele não tinha a mesma competência. Então, circuncidar a sua casa é marcar ela com sangue. Essa é a geração que vai converter os corações de pais aos filhos e de filhos aos pais. Essa é a geração, irmão. Aí Josué faz o que Moisés nunca fez: circuncida seus filhos aqui na entrada da terra, filhos biológicos e espirituais. Moisés não conseguiu circuncidar ninguém, nem os seus próprios filhos. Quem circuncidou foi Zípora, sua esposa. A falta de entendimento na paternidade, ela me coloca em uma dimensão só de serviço. E aí, cara, aí a gente entra onde a gente começou. Uma das características da imaturidade é a relação de troca. Filho que não se relaciona como filho vai se relacionar como servo. Servo que usa a fé como instrumento de troca. Usa a fé para adquirir, não para se relacionar. Não tem fé para suportar o outro, mas deseja o que o outro tem. A fé que a Bíblia ensina não é a fé à base de troca, não é fé para adquirir. A fé que a Bíblia ensina está em Isaías 43, 10, 3 ao 10, que diz: quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelos rios não te afogarás, quando passares pelas águas elas não te submergirão. Por esta razão eu te deixo em Creta, se você é verdadeiro filho, primogênito, aquele que vai abrir a madre e santificar os outros, aquele que vai na frente para guardar os outros com vida, aquele que investe no corpo morto, aquele que usa o caos como uma provocação de Deus, aquele que está na terra entendendo que ele não pode derrubar gigantes ali, fariseus, jebuseus, heteus. Ele não pode derrubar aquela geração sem uma circuncisão e sem ser um verdadeiro filho. Querido, me perdoe o que eu vou te dizer: ser evangélico é muito pouco. Ser evangélico é quase nada. O negócio é ser filho verdadeiro, legítimo, filho que vai passar pela cruz antes de passar pelo trono, filho que entende o seu propósito de filho, filho que está amadurecendo por causa dos relacionamentos, filho que vive a missão da igreja e vive a vida da igreja, que não pratica só a vida, mas pratica a missão, que entende o que é relacionamento transformador. Eu quero deixar essa palavra ao nosso coração. Eu acho que agora a gente pode orar. Uau, é muita coisa, irmão. Amém? Olha aqui para mim, deixa eu terminar. Sem essa carga no coração, não adianta o cargo.
Sem a carga no coração, o cargo, como a gente diz lá em Santa Catarina, não influi, não contribui e nem auxilia. Aquilo que você carrega se manifesta naquilo que você faz. Aquilo que você tem dentro de você, no seu coração, se manifesta no seu serviço. O coração se manifestará no serviço. O homem bom vai tirar do seu bom tesouro coisas boas. Por isso que sem uma circuncisão no coração, o serviço não faz sentido. Antes dele chamar Moisés, ele disse: põe a mão no teu peito. Moisés põe a mão no peito. Ele disse: tire a mão. Moisés olhou, a mão estava leprosa. Como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Deus disse: põe de novo. Ele tirou a mão e estava limpa. Eia, hoje é o dia de pôr a mão de novo. Que Deus circuncide o nosso coração de filhos legítimos, filhos verdadeiros. Porque eu não serei um bom pai espiritual se eu não me tornar um grande filho espiritual. Eu não quero ficar no meu lugar de promessa sem a marca de Deus, sem o selo de Deus. Eu não quero. Esse foi o problema da igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Igreja perfeita não suporta os falsos profetas, mas perdeu o amor por causa do trabalho. Ele diz: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Obra, trabalho. A obra foi ele que deu, o trabalho não. Depois você vai ali no Strong, na tradução das duas palavras, obra, trabalho. Obra vem de labor, vem de alguma coisa que alguém está empenhado a ponto de dar a sua vida. Trabalho vem de tripalo, que é tortura. Por isso que essa consciência grega diz que o trabalho, que a matéria é má. Não, irmão, o trabalho feito do jeito certo, na consciência correta, com a mentalidade de filho. O trabalho, ele viu a mão, o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Porque se o trabalho não gera satisfação, é porque o filho não é legítimo. A Bíblia diz lá em Isaías, o profeta messiânico falando de Jesus, Isaías 53, do versículo 11 em diante, ele diz que ele viu o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. O verdadeiro filho, quando olha para a cicatriz, diz: valeu a pena. Se você está trabalhando na obra de Deus e não está satisfeito, e implica que você não é um verdadeiro filho, implica que você está fazendo a obra de Deus como um bom evangelho, com interesse de coração, com sinceridade de coração, mas você ainda não foi circuncidado. E o Senhor quer pegar você nessa manhã. E a minha palavra para você é: baixe as calças. Coloca na mão de alguém a sua intimidade. Seja um Timóteo, seja um Tito nessa manhã. Baixe as calças, não se esconda atrás do serviço. A minha oração para você: baixe as calças. Vem aqui, deixa eu pegar na sua intimidade. Timóteo não era um menino de 8 dias, era um homem. E Paulo diz: baixa aí. Isso, levanta o vestido, me dá a faca de pedra. Paulo pega na mão o órgão genital de Timóteo e circuncida. O verdadeiro filho vai achar seu pai espiritual e vai colocar sua intimidade na mão dele. Não o seu CNPJ, mas o seu CPF. E o verdadeiro pai vai tocar na intimidade do filho e não vai castrar. Vai deixar também que ele reproduza no rebanho. Vai deixar que ele também seja um reprodutor de autoridade.
vai deixar que ele também se torne um pai. Ei, eu não estou gerando filhos, eu estou gerando os próximos pais. Alguns já são pais. Eu sou pai de 3 filhos que já casaram, que já foram de casa. Só tenho o pequenininho, Samuel. Esse é o meu trabalho. Não é encher cadeiras, é circuncidar os filhos e dizer: tomem o que Deus deu para vocês. Se Deus falou com você nessa manhã: pastor, eu não estou dizendo que tem que ser eu. Quem sabe não sou eu, e talvez nem quero que seja mesmo. Mas você precisa ser tocado. Você é homem, você é mulher. Pastor, eu estou no piloto automático. Cara, eu não consigo ordenar nada. Eu tenho tudo organizado, mas vou dormir todo dia com uma tristeza no meu coração. Pastor, minha igreja está redondinha. O trabalho que eu faço na rua está redondinho, tudo arrumadinho. As ofertas estão tudo arrumadinho, está tudo no lugar certo. Mas pastor, eu não durmo satisfeito, e por não dormir satisfeito não acordo entusiasmado. Não tenho esperança no futuro. É para você que eu vim ministrar nessa manhã. Sai do seu lugar e deixa a gente pôr a mão em você, pelo menos para tirar você desse lugar. Mas na frente de todo mundo assim, esclarecer, estabelecer e expandir.